Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre a apresentação de dados quando nós trabalhamos com variáveis quantitativas contínuas. Mais especificamente, eu vou mostrar para vocês como retirar as informações de um histograma. Tanto o histograma que usa frequência simples absoluta ou que usa frequência simples relativa. Bom, a primeira informação que a gente pode ter são os pontos médios do eixo X, certo? Nos dois gráficos são iguais. Então, primeiro ponto médio, 3.200, segundo, 4.225, terceiro ponto médio, 5.250, o outro, 6.275 e o último, 7.300. Então, a gente já sabe que temos 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então, organizando. Opa, vamos deixar da mesma cor. Aqui, vou mesclar a célula para a gente fazer uma linha de total. Agora, como que a gente vai encontrar a frequência simples absoluta? Aqui no gráfico, esse aqui que já traz a frequência simples absoluta, seria 2, 4, 3, 3 e 9. Seria simplesmente colocar esse valor aqui, colocar aqui nessa coluna da frequência simples e fazer a soma total, que seria 2 mais 4 mais 3 mais 3 mais 3, que seria 15. Fecharia os 15 indivíduos. Mas agora vamos supor que o meu histograma ele vem com a frequência relativa. Se ele vem com a frequência relativa, obrigatoriamente, se isso for um exercício, por exemplo, eu preciso saber o tamanho da minha amostra. Então, essa informação tem que vir do gráfico, tem que vir do enunciado e não do gráfico, porque no gráfico é relativo, eu não sei qual é o tamanho total. Então, como a gente já conhece esses dados, a gente sabe que é 15, então vamos supor que isso é um exercício e o exercício enunciado disse que tem 15 elementos. Então, como que eu vou descobrir qual é a frequência simples da primeira classe? Então, a frequência relativa, 0,1333. Vamos colocar as demais. 0,2667, 0,2, 0,2 e 0,2. Essa soma aqui é para fechar um, mas... fechou. Porque já às vezes acontece de não fechar um, por causa das casas decimais que precisariam de mais casas. Mas nesse caso aqui fechou um certinho. Ok. Então, como que eu vou calcular essa primeira frequência absoluta? Ela vai ser a frequência simples relativa multiplicada pelo total. 15, ou seja, vai ser 13,33% de 15, que vai fechar o 2. Se eu abrir aqui a célula, eu vou ver que ele arredondou, certo? No final, você pode deixar para fazer esse arredondamento no final. Então, vamos fazer dos demais. Deixa eu ver se eu travei a célula quando eu calculei aqui. Não. Vamos travar, apertar o F4. E agora eu arrasto aqui os demais. Então, esse aqui eu vou ter que arredondar para 4. Eu posso até tirar aqui. E esse aqui, vamos diminuir a casa decimal, ele vai ficar 2. Ok, aí fechou. Vamos recalcular aqui essa soma. Nem precisa fazer a soma, né, pessoal? Porque tem 2, 4, 3, 3, 3. Então, fechou certinho aqui. Agora, como que eu vou fazer a frequência acumulada? Daqui para frente, o resto é igualzinho. Então, a frequência acumulada para a primeira coluna é o mesmo da frequência simples. A segunda linha é a acumulada da anterior até a frequência da classe que eu estou trabalhando. E assim por diante com as demais, eu posso arrastar. Lembrando que esse valor sempre tem que fechar o tamanho total da amostra. E a frequência relativa, acumulada relativa, é a frequência acumulada simples também dividido pelo total. Para ver a célula. Essa segunda parte eu estou fazendo rapidinho, porque a gente já tem um vídeo explicando sobre isso, certo? Então, ok, esse lado
da distribuição de frequências nós conseguimos. Agora, como que a gente vai determinar os limites das classes? Bom, primeiro eu posso inserir aqui o símbolo, inserir, caractere especial. Eu já tenho esse símbolo que, se você quiser olhar no seu, U mais 2ADE, ok? Que fica mais fácil para vocês encontrarem. Então, inserir, tá aqui o símbolo. Vou puxar até as 5 classes. Agora, como que eu vou calcular onde inicia e onde termina? A primeira coisa, a primeira informação que eu preciso determinar é o H minúsculo. Se vocês lembram, esse H minúsculo é o tamanho da classe, é a distância entre o limite inferior e o limite superior da classe, é o H. Como que eu vou calcular esse limite, esse intervalo de classe? As diferenças entre os pontos médios também é o H, é o mesmo valor. Então, se eu fizer qualquer ponto médio menos o anterior, o que vem em seguida anterior. Não pode fazer o último menos o primeiro, né? Tem que ser os dois juntinhos. Então, a diferença entre 2 pontos médios consecutivos vai te dar o H. Então, eu já sei que o tamanho da classe é 1025. E se vocês lembrarem, olharem na nota de aula, o limite inferior da primeira classe sempre vai ser o menor valor menos metade do H. E qual é o menor valor? O ponto médio da primeira classe. Então, menor valor menos metade do H. Então, já temos aqui, primeiro, limite inferior. Qual é o limite superior? É o limite inferior mais o H. Vou travar a célula para arrastar. Arrastei as 5 classes. Aqui ainda está aparecendo 1025 porque essa célula está vazia. Então, vocês já sabem que o limite inferior de uma classe é igual ao limite superior da classe anterior. Então, fiz o primeiro, agora posso arrastar os demais. E ok, tá aí prontinha a tabela de distribuição de frequências construída a partir de um histograma. Tanto faz ser absoluto ou relativo. Só que se for um histograma com frequência relativa, obrigatoriamente eu tenho que ter informação de qual é o tamanho da amostra. Senão eu não consigo calcular aqui as frequências simples absolutas. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!